Eu não uso Linux, eu odeio LeetCode e ganho mais do que você. Vamos entender? Eu decidi fazer esse vídeo porque já vi uma galera falando que porque dev tem que saber Linux, porque não, você tem que dominar o LeetCode, tem que estudar LeetCode. E eu queria trazer algumas ideias sobre isso. Não tem roteiro, eu anotei algumas coisas aqui no papel para falar para vocês, mas esse é um vídeo um pouco mais informal, digamos assim, como eu falaria com os meus amigos. E eu tô um pouquinho agitado porque esse é o meu segundo café. Mas vamos lá, vai ser um bate-papo bem informal. E a primeira coisa que eu queria falar é sobre a questão de Linux, de sistema operacional. E cara, foda-se qual sistema operacional que você utiliza. Se você utiliza Linux, Windows, Mac, você tem que utilizar aquilo que é mais conveniente para você. Eu utilizo Mac há 6, 7 anos mais ou menos, porque eu decidi aprender React Native, criar apps e eu tinha que usar o Mac. Cara, se você utiliza o Windows, se você tá na faculdade, sei lá, cara, utiliza o Windows, beleza, é o computador que você tinha em casa, você começou ali, tudo bem. Eu utilizei maior parte ali da faculdade o Windows, depois eu utilizei um pouquinho o Linux e migrei pro MacBook. Cara, mas foda-se, cara, foda-se. A mesma coisa com relação ao LeetCode. Eu sei que hoje tem várias empresas que acabam te pedindo ali em processo seletivo, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas basicamente, para resumir, eu acho que é uma baita distorção assim do mercado, porque algumas gigantes tecnologias, Google, Facebook, Amazon, começaram a pedir e toda a galera saiu copiando, mas a verdade é que, porra, mano, você não vai precisar inverter a merda de uma árvore binária quando você estiver lá no teu dia a dia de trabalho, tá bom? Então, obviamente, se você for fazer processo seletivo para alguma empresa, cara, você vai ter que acabar fazendo ali, aprendendo um pouquinho ali de LeetCode, mas, porra, LeetCode pra mim é como se fosse... me lembra muito a época que eu tava lá no ensino médio, cara, que eu ficava estudando pra concurso militar ou vestibular, que é basicamente você ficar decorando ali algumas fórmulas. Eu acho que o que a galera acaba deixando passar e que a galera não entende, e por isso tem algumas pessoas que falam, não, porque você tem que fazer isso, ou você tem que aprender aquilo, mas vocês já pararam pra pensar o porquê? O que eu sempre falo, assim, com o pessoal, né, e essa é uma conversa que eu tenho com a galera, às vezes que eu tenho um pouco mais de intimidade, meus amigos que são programadores, é o seguinte, cara, qual é o teu objetivo? O que você quer como programador? Lucas, eu quero trabalhar numa Big Tech, no Google da vida. Porra, se a entrevista dos caras tem LeetCode, você vai ter que saber LeetCode. Não, Lucas, esse não é o meu objetivo. Eu não quero nem trabalhar para uma empresa. Eu só quero aprender programação porque eu quero aprender a construir meus próprios softwares, digamos assim. Cara, você não vai precisar ir para uma faculdade, por exemplo. Então, você tem que saber o que você quer na programação. E desde que eu comecei, né, a programar, né, profissionalmente, eu já sabia o que eu queria. Eu queria construir coisas. Eu sempre fui apaixonado por construir soluções, construir software, né? Eu tinha algum problema, eu queria resolver aquele problema. E, porra, não necessariamente eu precisava saber utilizar o Linux, não necessariamente eu precisava saber todos os algoritmos que vão cair em uma entrevista técnica pro Google, por exemplo, porque isso não tá no escopo das coisas que eu preciso aprender para conquistar o meu objetivo. Então eu sempre digo que na programação você precisa escolher o jogo que você quer jogar. O jogo que eu quis jogar ao longo da minha carreira foi, eu quero passar pelo máximo de empresas que eu puder, sempre aumentando o meu salário conforme eu vou mudando de empresa para empresa, porque em algum momento eu quero construir a minha própria empresa. Então eu quero trabalhar numa startup, eu quero trabalhar numa corporação, eu quero trabalhar numa empresa mais tradicional, eu quero trabalhar em diferentes setores, eu quero trabalhar não necessariamente com diferentes tecnologias, porque eu sempre fui trabalhando com React Native, mas eu queria experimentar diversas empresas. E eu nunca precisei, na real, de LeetCode para passar em nenhum processo seletivo, porque eu basicamente escolhi as empresas que não pediam LeetCode, que pelo menos aqui na Austrália, eu acredito que no Brasil ainda seja assim, são a maioria das empresas. Então não tomem como verdade o que eu estou falando, o que as pessoas estão falando por aí, porque você tem que fazer isso, você tem que aprender aquilo. Cara, não, na boa, mais uma vez, entenda o jogo que você quer jogar. E o jogo que eu quis jogar foi, eu vou aprender a resolver um problema muito bem, um problema que as pessoas lá fora têm esse problema, pessoas que eu digo não só pessoas físicas, mas as empresas, e as empresas vão me pagar por isso. E aqui eu não fazendo nenhuma, né, eu não tô advogando contra você estudar nos fundamentos. Eu sei que é importante você estudar a estrutura de dados, que eventualmente você vai utilizar lá no seu LeetCode, mas você tem que estudar com um foco, com um objetivo que não seja só, por exemplo, passar numa prova. Tudo bem, em algum momento você vai precisar fazer isso, mas qual o teu objetivo maior? Qual a tua visão de longo prazo? Isso, pra mim, importa mais do que eu aprender a utilizar o Linux porque tem alguém falando que é legal, ou porque é cool, ou porque eu tenho que ser um dev raiz. Cara, não, cara, foda-se, cara. Nossa, eu vou falar algo agora que vai ter uma galera que vai ficar puta, mas é verdade. Tem um monte de gente aí fora
ganhando mais dinheiro, bem mais dinheiro que você que sabe Linux, você que tá se matando no LeetCode, tem uma porrada de gente aí fora ganhando mais dinheiro que você só com no-code e WordPress. Cara, isso mesmo, isso mesmo. Tem uma galera aí que nunca pisou na faculdade, que nunca abriu sequer o site do LeetCode, que não conseguiria nem abrir um terminal no Linux e que ganha mais dinheiro que você com no-code e WordPress. Por quê? Porque essa galera resolve o problema de alguém. Ninguém vai te pagar porque você utiliza Linux. Ninguém vai te pagar porque você sabe reverter uma árvore binária lá no LeetCode. Ninguém vai te pagar por isso. As pessoas vão te pagar por soluções que você constrói. E tem muita gente que consegue construir um monte de solução, resolver um monte de problema para pessoas somente utilizando no-code. Somente utilizando WordPress, que é uma tecnologia aí que é quase um no-code também, né? Low-code, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Então, esse vídeo é um pouco também para dar um panorama para vocês do mercado, sim, e de como eu penso, de como eu pensei ao longo da minha carreira, né? Essa questão de, cara, foda-se ali o que tem essa meia dúzia de pessoas falando e deixa eu ver, irmão, quem é que tem o poder de decisão? Quem é que tá com dinheiro na mão? Quem é que tá com cash, com din-din pra poder pagar seja o meu salário, ou seja um trabalho freelance ali que eu vou fazer? E cara, essas pessoas não estão nem aí se você utiliza Linux, se você utiliza Mac, se você utiliza Windows. Elas não estão nem aí se você utiliza no-code, low-code, C, Python, Java. Cara, foda-se, elas só querem o problema dela resolvido no final do dia. Mas isso também não quer dizer que você não vai precisar aprender os fundamentos da programação ou coisa desse tipo. Mais uma vez, faça a reflexão. O que você quer e o que você precisa fazer para chegar até lá? Eu não sou uma pessoa que vai dizer que não faça faculdade porque você não precisa. Só aprender essa ferramenta aqui de low-code, no-code, WordPress porque vai ficar top. Não, porque essa não é a realidade da maioria das pessoas no mercado. Eu vejo um monte de gente, né, que principalmente a galera que está começando numa faculdade, por exemplo, de ciência da computação ou engenharia de software, que fica se perguntando, por que eu estou estudando cálculo? Por que eu estou estudando geometria analítica? E por mais que isso em algum momento possa ser que sirva para você, eu sei que você não vai ter uma aplicabilidade prática ali diretamente, porque, cara, você vai ficar construindo tela, você vai construir uma API, cara, 90% da galera, 99% da galera nunca vai utilizar uma derivada, uma integral, mas o fato de você se debruçar sobre um problema de cálculo de derivada integral por algumas horas, isso vai desenvolver a tua capacidade de raciocínio e de resolução de problema bem acima da média, bem acima da média, ao ponto de que você vai conseguir resolver problemas não só como programador. E um exemplo muito claro disso basicamente, você vai encontrar engenheiros, seja engenheiro de software, engenheiro civil, engenheiro químico, engenheiro de produção, em basicamente todas as indústrias. O mercado financeiro é um grande exemplo disso, e o mercado financeiro acho que é um ótimo exemplo. Por que a gente tem uma porrada de gente no mercado financeiro com formação, background de engenharia? Bom, porque engenharia, de forma geral, é uma formação que ela vai construir essa tua capacidade de resolução de problema. Então, quando você está estudando lá seu cálculo, sua física, você vai desenvolver essa tua capacidade de resolução de problema. E o mercado financeiro tem dinheiro pra cacete. O mercado financeiro paga muito bem. Então, essa galera que desenvolveu essa capacidade de resolução de problema vai de conta com essa galera aqui que tá precisando de gente para resolver o problema e tem muito dinheiro para pagar. Então, junta os dois ali, e por isso a gente tem um monte de engenheiros no mercado financeiro. E eu diria, eu estendo essa capacidade de engenharia para a galera que desenvolve, para a galera que aprende a programar, aprende ali também os fundamentos, porque você desenvolve essa tua capacidade de resolução de problema e depois você aplica aquilo basicamente em tudo na sua vida. E eu trago um exemplo prático aqui da minha realidade, porque eu passei, os primeiros 8 anos da minha carreira, se eu for contar ali desde que eu comecei a programar em 2014 até 2022, que foi quando eu criei a Coffee Stack, basicamente aplicando esse raciocínio de resolução de problema lógico-matemático somente na programação. Mas hoje eu tenho uma empresa, eu tenho um business, então hoje eu não sou nenhum expert, mas eu preciso entender, e eu entendo de marketing, eu entendo de vendas, eu entendo de conteúdo, eu entendo de público, e eu aplico esse meu pensamento, esse meu raciocínio lógico, matemático, em basicamente todas as áreas da minha empresa. E na boa, sendo bem sincero, eu já tentei contratar algumas pessoas para fazer algumas coisas, digamos assim, para mim, e por mais que eu não tenha o conhecimento técnico sobre
algumas dessas coisas que eu preciso, mais uma vez, marketing, vendas, talvez até finanças ali, a parte financeira, só o fato, né, de eu ter essa capacidade de resolução de problema, eu consigo navegar muito bem por todas essas áreas e às vezes eu consigo até direcionar essas pessoas melhor do que elas mesmas se direcionariam, mas elas têm o conhecimento técnico ali final para resolver aquele problema. Então, digamos, quando eu preciso criar uma thumb aqui pro meu canal no YouTube. Eu não sou um designer, então as thumbs que vocês estão vendo aqui não sou eu quem desenha, o desenho final. Eu tenho a ideia da thumb, né? Então eu tenho a ideia da thumb, eu monto a ideia e eu mando lá pro design fazer. Mas a construção da ideia da thumb, ela vem, mais uma vez, da minha capacidade de resolução de problema aplicada nesse problema, que no caso é criar uma thumbnail. Então, beleza, eu preciso criar uma thumbnail para o vídeo tal, eu vou analisar o meu histórico de thumbnails, eu vou analisar o que tem aí no mercado, o que está funcionando, o que dá mais clique, o que dá mais engajamento, que tipo de elementos eu coloco, que tipo de cores eu coloco. Então, repara que eu pego um problema grande, quebro ali em problemas menores, beleza, qual é a intenção dessa thumbnail, o que eu quero comunicar, se isso aqui dá mais clique, isso aqui dá menos clique. Eu criei um processo. E qual processo? Eu vou lá no Canva, que é uma ferramenta meio básica assim de design, eu crio um rascunho, eu pego esse rascunho, eu coloco lá na pasta, o design vai lá, eu coloco na pasta o rascunho com algumas instruções, o design vai lá, constrói, sobe na pasta, a thumbnail, eu mando lá o link para ele, cara, e é isso. E eu criei um processo para isso, e basicamente tudo hoje que eu tenho numa empresa que é terceirizado, eu crio um processo também, e tudo isso vem da minha capacidade de resolução de problema, da minha capacidade de pegar um problema grande e quebrar em problemas menores. Então, esse fundamento, ele é muito importante. E ele é muito mais importante do que você saber os comandos do Linux ou do que você saber inverter numa árvore binária, porque você pega isso e aplica basicamente em qualquer lugar. Dito isso, se eu não preciso saber Linux, se eu não preciso saber LeetCode, o que eu preciso então? Nos dias de hoje, eu diria que o que você, como programador ou como pessoa que de alguma forma vai resolver algum problema, precisa saber é o seguinte, na verdade precisa executar, é o seguinte, você precisa passar pelo ciclo, né, de entrega, seja lá o que você esteja entregando, um software, por exemplo, o mais rápido possível. E não quer dizer que você tem que ignorar os fundamentos ou alguma coisa desse tipo, mas você não precisa ficar 4 anos na faculdade estudando os fundamentos da programação, blá blá blá, para ir só depois você ir no mercado e aplicar aquilo. Tem toda uma questão também hoje em dia de inteligência artificial. Eu utilizo, não utilizo. Só vou utilizar a inteligência artificial quando tiver. Cara, muito bom. Não, beleza, cara, você pode utilizar. Mas o que eu digo é o seguinte, vocês têm que passar a encurtar o ciclo, né, esse ciclo de entrega, né, do que vocês estão desenvolvendo. Então, ao invés de você esperar 4 anos na faculdade para entender os fundamentos, aí mais 2 anos de mercado para começar a construir algum software, aí eu vou integrar alguma ferramenta, aí eu posso utilizar IA. Não. Você está no primeiro semestre de ciência da computação, análise e desenvolvimento do sistema, e você aprendeu a sua primeira linguagem de programação, sei lá, cara, JavaScript, Python ou C. Cara, o que eu consigo construir com essa linguagem? Então eu aprendi os fundamentos de lógica de programação em Python, digamos assim. E, cara, o que eu consigo fazer com Python? Eu consigo ler uma planilha e plotar uns gráficos ali para fazer umas análises estatísticas. Então passa por esse ciclo. Você passou ali o seu semestre estudando Python, agora você vai para a segunda etapa desse ciclo, que é você dar uma aplicabilidade prática para o que você aprendeu, que no caso é pegar o Python, ler uma planilha e plotar uns gráficos. E depois você vem para um terceiro ciclo, que é um ciclo que a gente chama de otimização, que hoje em dia você pode utilizar numa ferramenta de inteligência artificial, desde para otimizar o código que você escreveu, até para te dar mais insights, ou você utilizar um cursor, um copilot da vida para melhorar o seu código, não sei. Utilizar, não que seja nem inteligência artificial, mas alguma ferramenta de terceiro, uma biblioteca, um framework que vai otimizar o que você está fazendo. Então você precisa passar por esse ciclo: fundamentos, aplicabilidade prática e otimização, o mais rápido possível e o maior número de vezes possível ao longo da sua carreira. Então, ao invés de você passar 4 anos no fundamento lá na tua faculdade, aí mais 2 anos aplicando no mercado para depois você pensar em otimizar alguma coisa, não, pega o que você tem, no caso eu só sei Python, e passa por esse ciclo: fundamentos, aprendi a linguagem, aplico aquilo ali, pego uma planilha e leio, ploto um gráfico, e depois eu vou utilizar uma ferramenta de inteligência artificial, uma biblioteca de terceiro para fazer uma otimização, porque você vai passar muito mais rápido por esse ciclo
de resolução de problema. Você vai estar resolvendo o seu problema ou o problema de alguém. E foi exatamente isso que eu fiz ao longo de toda a minha carreira, desde todas as tecnologias que eu aprendi lá atrás até a minha caminhada aí com o React Native. Foi isso que eu fui fazendo, cara. Eu fui aprendendo, eu aprendi uma coisa que no React Native eu aplicava e otimizava. Eu aprendi uma coisa no React Native, eu estudava os fundamentos, aplicava e otimizava. E foi isso que me trouxe até aqui. Então, se você quiser se destacar como programador, eu diria que minha mensagem final é tipo, foda-se o Linux. Não é isso. Mas a minha mensagem final é isso, cara. Eu acho que hoje em dia, né, com as ferramentas que a gente tem, com todo o acesso que a gente tem à informação, quem vai se dar bem no médio e longo prazo é quem consegue caminhar bem por esse ciclo. Fundamentos, aplicabilidade prática e otimização. Porque não adianta você tentar ir direto para aplicabilidade prática, porque vai ter um monte de gap ali de coisas que você vai perder, ou diretamente na otimização, que no caso seria utilizar uma ferramenta de inteligência artificial, que aí você vai bater num teto ali muito rápido e basicamente tudo que você vai fazer vai ficar muito medíocre, mas você também não precisa ficar 6 anos aí para, de fato, percorrer todo esse ciclo. Então, fundamentos, aplicabilidade, prática e otimização com inteligência artificial, qualquer coisa que você queira fazer. Esse vídeo aqui ficou, não sei se ficou longo, sei lá, foi meio sem roteiro, mas eu tava refletindo sobre isso de ontem para hoje, então eu decidi gravar esse vídeo aqui, um bate-papo mesmo aqui informal. Cara, é isso. Obrigado aí por assistir. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu e até a próxima.